Você já parou para pensar que muitas das coisas que a gente associa à vontade de Deus ou ataques do diabo, na verdade são apenas resultados do uso errado da nossa língua? Se você nunca pensou nisso e ficou interessado, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Olá, queridos e queridas, eu sou o DL Martins e você é muito bem-vindo ao meu canal. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero pedir que você já deixe o seu like aí embaixo e se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para toda vez que sair vídeo novo você receber e compartilha para quem você gosta. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O assunto que eu quero trazer para vocês hoje é um assunto delicado, porém importante, que é o poder da língua, o poder das palavras. Então, antes da gente começar qualquer explicação, eu quero trazer para vocês uma junção de dois textos bíblicos, um do Novo Testamento e um do Antigo Testamento. O do Novo Testamento está em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. O do Antigo Testamento está em Provérbios, capítulo 18, nos versículos 20 e 21. A primeira coisa que a gente tem que entender é que palavras são sementes. Não existem palavras que são perdidas, não existe nada que a gente fale que fique voando por aí ou que simplesmente deixe de existir. Na verdade, o próprio Jesus disse que a gente ia dar conta de cada palavra inútil que a gente falou durante a nossa vida. Então, todas as palavras que saem da nossa boca, na verdade, são guardadas e gravadas para que um dia a gente dê conta. Ou seja, o que você fala, um dia você vai prestar conta do que você fala. Então, vamos à leitura do primeiro versículo, que está lá, como eu disse, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. O versículo diz assim: Não vos enganeis, irmãos, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, certamente ele colherá, ou tudo que o homem semear, certamente ele ceifará. Então, como foi dito anteriormente, palavras são sementes. Todas as palavras que a gente fala, elas são sementes que são plantadas e elas vão dar um fruto no futuro. Alguma coisa elas vão trazer de volta para a gente, ou para a vida de outra pessoa. Isso aí eu vou explicar ao longo do vídeo. Então, tudo o que você plantar, você vai colher. Logo, quando a gente está falando de palavras, tudo o que você fala vai gerar um resultado para você ou para os outros. Então não adianta você plantar batata e esperar colher maçã. Não vai colher maçã. Se você planta batata, você vai colher batata. Então da mesma forma, não adianta você ser arrogante, falar palavras fúteis, feias e esperar colher palavras bonitinhas, esperar colher bondade das pessoas. Você não vai conseguir colher, porque tudo aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Se planta batata, colhe batata. Se planta maçã, colhe maçã. Essa questão de palavras, na verdade, é muito mais complicada do que a gente imagina, muito mais grave do que a gente pensa. Porque, na verdade, muitas das áreas da nossa vida são afetadas pelas palavras que a gente diz. Provérbios do capítulo 18, versículo 20 e 21, vão falar sobre isso. Eles dizem assim, o 20 diz: Do fruto da boca se farta o ventre do homem, ou o estômago do homem. Do fruto dos seus lábios ele se encherá. E o 21, que para mim é o versículo mais forte de todo o livro de Provérbios, ele diz assim: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse versículo nos mostra que as nossas palavras têm um poder muito além de apenas gerar repúdio das outras pessoas. Na verdade, elas têm um poder a nível espiritual de morte e vida. Provérbios 18, 21 diz isso: a morte e a vida estão no poder da língua. O 20 diz que o nosso estômago se farta do fruto dos nossos lábios, está falando das nossas palavras. Então aquilo que a gente fala não afeta apenas as pessoas ao nosso redor, mas afeta todas as áreas da nossa vida. De fato, a gente se auto-sabota com coisas que a gente fala, que muitas vezes a gente pensa que são só brincadeirinhas ou até mesmo que não tem problema nenhum, porque é tão natural a gente falar, é comum, e aí a gente acaba falando e isso acaba destruindo áreas da nossa vida. Por exemplo, muitas vezes a gente passa muito tempo orando, pedindo a Deus um emprego, mas aí quando a gente sai da oração, a gente só fica falando sobre o quanto a crise está grande, sobre o quanto o dinheiro está ruim para ter, sobre o quanto está difícil arrumar um emprego. A gente fala com Deus que quer um emprego, mas quando a gente sai, a gente usa o poder que está na nossa língua para falar exatamente o contrário, para falar o quanto está difícil, exaltando só a parte ruim. Ou então a gente muitas vezes está passando por um período de doença, a gente ora pedindo a cura para Deus, mas quando a gente sai da oração, a gente começa a exaltar a doença, o quanto ela é ruim, o quanto ela é grande, o quanto dói, o quanto está difícil, ao invés de falar as coisas certas.
E aí no final de tudo a gente acaba associando essas coisas à vontade de Deus. Mas na verdade o que aconteceu foi que eu pedi a cura a Deus, mas quando eu saí da oração, eu comecei a falar o contrário e me auto-sabotar, e eu acabei fazendo com que aquilo permanecesse em mim. Porque de nada adianta, irmão, você pedir a Deus para que Deus tire alguma coisa da sua vida, mas depois você só começa a falar sobre aquilo. Aquilo que você planta, você colhe. Palavras são sementes. Se eu peço uma cura a Deus, mas quando eu saio da oração, eu só começo a falar sobre a doença e não sobre aquilo que eu falei com Deus, eu vou continuar com a doença, porque o que está saindo da minha boca é só a doença. Então eu estou plantando aquela doença na minha vida, então ela vai continuar. Da mesma forma, o desemprego. Se eu peço um emprego a Deus, e aí quando eu saio da oração, eu só falo do desemprego, então o que vai ter na minha vida é desemprego. E não é porque é vontade de Deus, é porque eu estou usando a minha língua de forma errada e isso está gerando resultados ruins para mim e eu apenas não sei disso. Ou até sei e não estou querendo fazer nada a respeito disso. Ou então tem outro caso também com relação a outras pessoas. Muitas vezes a gente reclama de não ter tantos amigos, de ser afastado das pessoas fazerem grupinhos, mas muitas vezes quando a gente fala com as pessoas, a gente é arrogante, a gente é grosso, a gente dá fora, a gente só fala coisa ruim. Quando para conversar é só para falar da vida dos outros, só para falar mal do outro. E aí as outras pessoas não vão querer escutar isso. E isso vai fazer com que elas se afastem. Só que aí você fica dizendo, poxa Deus, por que as pessoas não vêm para mim? Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com aquilo que você fala, com aquilo que eu e você falamos. Quando você vai lá para Mateus capítulo 4 ou Lucas capítulo 4, você vai ver a tentação de Jesus. Na tentação de Jesus, Jesus dá um ótimo exemplo de como usar as palavras. Qual é a palavra que Jesus usa? Toda vez que o diabo chega para ele, Jesus fala a seguinte frase: está escrito. E aí quando ele diz está escrito, ele cita algo que está escrito na palavra. E aí depois que ele cita isso que está escrito na palavra, o diabo vai e foge. Aí o diabo vem de novo e ele cita de novo algo que está escrito na palavra. Então qual é a dica que eu, obviamente olhando para Jesus, trago para você? Quando for para falar alguma coisa, fale a palavra. Sobre aquilo que eu falei dos casos que a gente pede a Deus, mas depois fala o contrário, em Marcos 11:24, Jesus, isso é o próprio Jesus falando, ele diz que quando a gente pede algo a Deus, a gente tem que crer que já recebeu, não que vai receber no futuro, mas que já recebeu agora. Ele diz com essas palavras: creiam que já o receberam e assim vocês terão. Então a gente tem que falar daquela coisa como se ela já fosse real na nossa vida. A gente tem que usar a nossa língua para manifestar a fé que a gente tem naquilo que Deus fala, e não para manifestar a fé que a gente tem naquilo que a nossa situação, ou que o nosso dia a dia, ou que a situação do nosso país está dizendo. Então o que tem que sair da nossa boca é a palavra de Deus e não as nossas palavras, não as nossas reclamações. A própria Bíblia fala: fazei tudo sem reclamações, sem murmurações. Use ela para vivificar aquilo que está morto na sua vida. E você vai ver, se você usar a sua língua da forma correta, através do nome de Jesus, você vai ver que ela vai gerar resultados na sua vida. Porque no final de tudo, assim como está escrito, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então é isso aí, meus queridos e minhas queridas. Eu espero que vocês tenham entendido tudo até aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like. Se você não é inscrito no canal, também não esquece de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para você receber vídeo novo toda vez que eu postar. E compartilha esse vídeo para os teus amigos, para os teus conhecidos e para as pessoas que você acha que tem dúvida sobre esse assunto. Então, beijo no coração de vocês, eu amo vocês do fundo do meu coração. E é isso aí, fiquem na paz e até mais.